não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Esta noção de processo histórico, ela surge então de uma transposição de uma ideia de um símbolo escatológico para o plano da realidade histórica material e concreta. Então é como se fosse uma figura de linguagem mal interpretada. Quando nós chegamos em Hegel, você vê que claramente Hegel tem a ideia de que ele pode, e que não só ele pode, mas outras pessoas também podem, dominar materialmente a figura inteira do processo histórico e explicá-lo. Note que, na concepção bíblica, o que dava a unidade, o que dava o fechamento da figura do processo histórico era somente o seu término. Quer dizer, o fato de que vai terminar. Nós sabemos que não é infinito, por quê? Porque termina. E se termina, então tem uma forma. Mas esta forma, quer dizer, considerada em si mesma, ela é tão complexa e tão inabarcável que nós jamais poderemos conhecê-la, jamais vamos poder explicar tudo o que aconteceu e remeter todos os fatos a um princípio explicativo. Né? Se só Deus sabe qual é o término do processo histórico, então só Deus sabe a forma substantiva do processo histórico. Nós sabemos apenas que existe a forma, mas não que nós podemos conhecê-la. Estão acompanhando isto? Está ficando clara a diferença entre essas duas perspectivas? Bom, acontece que, depois de Hegel, a ideia de encontrar princípios explicativos para o processo histórico, ela se dissemina e se torna quase que uma obrigação. Todo mundo tem, todo pensador tem que ter uma filosofia da história e tem que tentar descobrir o fio da meada. O fio da meada pode, por exemplo, ser as constantes do processo histórico. As constantes e os padrões de mudança. Quer dizer, as coisas mudam, mas mudam dentro de um padrão mais ou menos identificado. Tá certo? O número de teorias explicativas que aparece a partir daí, como por exemplo a lei dos três estados, de Comte, a teoria da luta de classes, de Karl Marx, e assim por diante. Né? Apareceram inúmeras. E apareceram tantas que a ideia de que nós podemos ter um controle intelectual do processo histórico se disseminou ao ponto de que todo garoto de escola hoje acha que ele sabe qual é a forma do processo histórico e para onde o mundo está indo. É claro que essa ideia é furada. Mas, uma expectativa dessa, quando ela se dissemina, culturalmente se torna, vamos dizer, quase que uma obrigação cultural, então ninguém mais vai parar para pensar, será que isso é execuível mesmo? Tá certo? Claro que também sempre aparecem as reações, quer dizer, os céticos, os caras que negam a possibilidade desse conhecimento e enfatizam, vamos dizer, a irracionalidade ou inabarcabilidade do processo. Mas a simples existência dos céticos prova também a existência daquilo que eles estão contestando. Não é certo? Então, de um lado você tem milhares de pessoas, milhares de cérebros, tentando, uns após os outros, mostrar alguma unidade do processo histórico. Né? E do outro lado, outros tantos milhares de cérebros negando que esta unidade exista ou que ela seja
cognoscível. Tá certo? Então, é claro que nesse caso, vamos dizer, a razão, substantivamente falando, está com os céticos. Seu processo histórico não é de fato redutível a uma forma identificável. Porém, o desejo, o impulso de buscar esta forma, buscar essa explicação, ainda que sabendo que não é possível encontrá-la, esse impulso já se tornou um dado cultural permanente. Por quê? Cada indivíduo que pode tomar alguma decisão, que pode interferir de alguma maneira no curso das coisas, ele se sente impelido a se orientar não apenas no quadro da situação imediata, mas no quadro do que ele imagina ser o conjunto. Por exemplo, um estadista, o que eu estou fazendo agora, como isso vai afetar não somente os próximos acontecimentos, mas o curso inteiro da história. Se você sabe que existe uma forma total do processo histórico, a tentativa de você encaixar racionalmente as suas ações ou os acontecimentos da atualidade nesse quadro é quase irresistível. Não é isso? Mais ainda, o político, o estadista, o líder, que tome as suas decisões sem levar em conta essa totalidade do processo histórico, será considerado um irresponsável, porque ele não está medindo as consequências dos seus atos. Então, de certo modo, todo mundo está obrigado ao impossível. Todo mundo está obrigado a tentar compreender, né, o significado das suas ações e o significado dos fatos presentes dentro de uma totalidade que, por outro lado, nós sabemos que é inabarcável e incognoscível. Tá certo? É claro que essa é uma situação bastante desconfortável, mas a mentalidade contemporânea já se acostumou tanto a ela que sempre se espera, né, de qualquer intelectual, de qualquer formador de opinião, de qualquer líder político, que ele tenha alguma visão do processo histórico. Isto mesmo, vamos dizer, as pessoas mais modestas intelectualmente são de algum modo obrigadas a tomar uma posição. Você vê que na última campanha eleitoral brasileira, então, por exemplo, as pessoas prometem transformar o Brasil numa grande potência. O que é a expressão grande potência? Significa que é um poder decisório que, dentro do quadro total da história, vai deixar alguma marca e não vai passar como se fosse apenas uma fumaça que se desfez no ar. Tá certo? Então, isso quer dizer, nós vamos afetar o processo histórico, não apenas o nosso processo, mas o curso inteiro da história da humanidade. Esta é a promessa. Claro que a promessa, neste caso, é totalmente louca, né? Mas o simples fato de que ela exista já é significativa. Então, também é normal que no curso das discussões políticas e culturais, os porta-vozes das distintas correntes de ideias se sintam obrigados a justificar as suas ideias e propostas à luz de uma interpretação total da história. Não é isso? Nos últimos 2 séculos, a versão do processo histórico que se tornou a mais conhecida foi, evidentemente, a de Karl Marx. Não é isso? Mas, quando você vê a pretensão totalizante do marxismo e compara isto com a estreiteza dos dados que ele leva em conta, você vê que é uma coisa totalmente desproporcional. Porque como pode o indivíduo tentar traçar a figura total do processo histórico apenas a partir de dados sobre um negócio que ele chama de sistema de produção? Quer dizer, dentro da história acontecem tantas coisas. E alguns dos fenômenos mais espetaculares têm pouco ou nada a ver com o sistema de produção. Por exemplo, o que uma epidemia tem a ver com o sistema de produção? Como você pode, né, remeter, tentar criar um elo causal
né, um elo de explicação, um princípio comum que explica ao mesmo tempo a produção, o sistema de produção feudal e a peste negra. Né, nós sabemos que essas duas coisas emergem, vamos dizer, de causas completamente heterogêneas. Quer dizer, por um lado você tem as decisões humanas que criaram o sistema feudal. Por outro lado, você tem um dado da natureza que veio de uma direção completamente diferente e interferiu no processo. Né? Por exemplo, as grandes mudanças climáticas. Né? Ou, digamos, como você pode relacionar, vamos dizer, uma guerra a um sistema de produção? Mesmo que a guerra, uma determinada guerra, tenha começado com algum intuito econômico, é evidente que as guerras escapam do controle, tá certo, dos supostos interesses econômicos que a determinaram. Mesmo porque, se você entra numa guerra, a chance de você ganhar ou perder é sempre 50%. Tá certo? Então, é claro que as decisões que geraram a guerra não são decisões econômicas do mesmo tipo, não são decisões do mesmo tipo que você toma em vista da realização de um objetivo econômico cognoscível. Não é isso? Quando você decide, por exemplo, produzir, você quer aqui plantar um tomate, tá certo? Bom, as chances de que o tomate venha realmente a germinar, a crescer e poder ser colhido são enormes, né? Claro que pode falhar, pode ter uma geada, pode ter assim, mas digamos, 98% das chances é que o tomate realmente nasça. Agora, quando você começa uma guerra, você não tem essa capacidade de previsão. Você sabe que você pode ganhar muito ou perder tudo. Tá certo? Portanto, é claro que as decisões de ordem militar não obedecem ao mesmo tipo de racionalidade econômica. Essa é a coisa mais óbvia do mundo, né? Tá certo? Isso quer dizer que, em princípio, nenhuma guerra jamais pode ter sido determinada por motivos econômicos exclusivamente. Porque qualquer cálculo econômico que você faça, né, por mais perfeito que seja, olha, por mais tosco que seja, ele é mais seguro do que um raciocínio de estrategista militar. Afinal de contas, se você está, vamos dizer, plantando batatas, plantando tomates, ou construindo um carro, você não está fazendo isso contra ninguém. Não há um antagonismo. Não existe nenhuma força da natureza, nenhuma força histórica que se oponha a você plantar batatas ou construir automóveis. Mas você fazer uma guerra, por definição, você só faz uma guerra porque existe o inimigo, e o plano do inimigo é contrário ao seu. Então eu digo, olha, o simples fato do indivíduo querer explicar o processo histórico pelo sistema de produção, eu digo, já é tão desproporcional, né, que a coisa teria que ser rejeitada em limine. Não é possível você explicar os fatos da ordem militar pelo processo de produção. Mas, o contrário você pode fazer, porque os fatos da ordem militar têm efeitos monumentais sobre o sistema de produção. Por exemplo, hoje está claro que a própria classe feudal que dominou a Europa, ela somente em parte se constitui da velha nobreza romana que se espalha pelo território da dissolução do Império Romano. Quer dizer, quando cai o Estado Romano, os nobres que em geral moravam na cidade, mas tinham propriedades rurais, vão para essas propriedades rurais e ali se instalam um poder autônomo para poder sobreviver. Hoje nós sabemos que só uma parte ínfima dos proprietários feudais se originou desta gente, desta nobreza romana. A maioria foi gente que se destacou no campo militar quando das invasões bárbaras e, tendo conquistado um prestígio militar, adquiriu propriedades com base nisso aí. Tá certo? Então, vamos dizer, você tem um fator militar que determina a criação de uma nova classe de proprietários. Muitas vezes, as pessoas, vamos dizer, aqueles que comandaram a resistência, vamos dizer, aos invasores bárbaros, adquirem um prestígio e são premiados pela coletividade com terras e bens, e se tornam, então, proprietários feudais. Não houve uma causa econômica disto. Né? Quer dizer, foi um fato de ordem puramente militar que erige o indivíduo em proprietário de terras, tá certo?
Então não tem como você explicar, vamos dizer, o fator militar pela propriedade da terra, mas exatamente o contrário. No entanto, como considerado internamente, isso é, somente no universo de dados com que ele lidava, o marxismo parecia uma coisa bastante coerente, então ele se impregna facilmente sobre a cabeça de milhões de pessoas, e mesmo aqueles que não gostam, ou que têm objeções contra aquilo, começam a raciocinar segundo o mesmo padrão, ou seja, eles procuram outras explicações para o processo histórico, ou pelo menos para certos capítulos desse processo histórico. Quando você vê toda a obra do Max Weber, que tenta relacionar, por exemplo, a ética religiosa com a economia, né, e ele estende a sua investigação à China, à Índia, a Israel Antigo, etc., etc., em geral, o pessoal lê a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e não lembra de ver tudo que Weber escreveu sobre outras civilizações. É um negócio monumental, quer dizer, ele estava tentando esboçar uma constante da história humana, que é a relação entre a ética religiosa e a conduta econômica. E estava tentando verificar se isto, vamos dizer, se observar se isso se confirmava no estudo comparado de várias civilizações. A quantidade de dados que ele juntou para isso é uma coisa monstruosa. Apenas ele era um cara um pouco mais, vamos dizer, comedido e mais honesto, mais idôneo do que Karl Marx, e ele não chegou a enunciar uma conclusão. Quer dizer, ficou a coisa como uma interrogação. Né? Ao passo que Karl Marx parte, vamos dizer, para a afirmação de que o processo histórico se dá assim, o assado, por trás de quais causas. Né? Mas, de qualquer modo, o empenho do Weber, onde o Weber queria chegar? Bom, queria chegar numa explicação universal, tal como Karl Marx. Não é isso? Quando você vê o Dr. Freud, por exemplo, explicando a origem das civilizações pela repressão sexual, vamos dizer, é uma ambição igual a de Karl Marx. Quer dizer, eu quero achar um princípio que, idealmente, nos dê pelo menos uma ideia das causas profundas, totais e constantes por trás do processo histórico. Não é isso? Então, hoje nós temos ideia de quanto esses empreendimentos são utópicos, mas mesmo sabendo disso, nós não podemos permanecer alheios a isso, porque parece que toda a esperança de uma compreensão racional dos acontecimentos humanos repousa nisso aí. Quer dizer, nós só podemos compreender o que aconteceu aqui ou o que aconteceu ali se nós tivermos uma ideia de qual é a forma total do processo histórico e de quais são as causas, as forças fundamentais que o determinam. Aí nós entendemos. Dito de outro modo, compreender alguma coisa no processo histórico é relacioná-la a uma interpretação de conjunto. Não é isso? Eu não creio que seja possível nenhuma interpretação de conjunto Precisa avisar o pessoal do instituto aí que a sua imagem está completamente desfocada. Está horrorosa, não estou vendo ninguém aí. Vamos ver se melhorou. Então, a inteligibilidade de cada fato consiste na possibilidade de você relacioná-lo com o conjunto. Como do conjunto, na verdade, nós não sabemos nada além da perspectiva escatológica cristã, então das duas uma. Ou você dá uma interpretação escatológica, quer dizer, você relaciona o fato com o juízo final, e note bem que isso não é tão difícil de fazer, ou então você tenta relacionar com uma visão substantiva do processo histórico. Eu uso assim, tem a visão escatológica e a visão substantiva. A visão escatológica é, por assim dizer, vazia. Quer dizer, você sabe que tem um começo e vai ter um fim. E nesse fim as coisas adquirirão o seu verdadeiro sentido. Mas nós nada sabemos do conteúdo do processo. Né? E a outra visão é chamada substantiva por quê? Porque ela tenta identificar forças positivas, reais, que estão em ação no processo histórico.
Ou seja, por exemplo, você pode facilmente compreender que fenômenos como, por exemplo, o Holocausto, a matança de gente na União Soviética, essa coisa toda, bom, tem um significado no juízo final. Nós podemos, vamos dizer, sem muita margem de erro, tá certo? Acreditar que o inferno está cheio dessas pessoas e que dificilmente, né, os indivíduos que criaram tudo isso terão alguma explicação suficiente para apresentar diante do trono do Altíssimo. Ah, fiz isso por causa disso, mas daquilo, estava bem intencionado. Então nós podemos entender que isso tem um significado escatológico relativamente acessível. Né? Quer dizer, você tem, vamos dizer, uma encarnação manifesta do mal e do pecado tomado no seu sentido mais extremo. Então, o significado disto, em termos escatológicos, é perfeitamente pensável. Mas e em termos de uma interpretação substantiva do processo histórico? Na verdade, nós nada sabemos. Ora, acontece que a explicação escatológica não satisfaz a maioria das pessoas. Embora ela nos dê antecipadamente e independentemente da duração do processo, uma visão suficiente do seu significado total, ela não pode satisfazer a mentalidade moderna. Por quê? Porque a mentalidade moderna quer fazer da história um conhecimento científico. Ou seja, quer encontrar, vamos dizer, explicações causais, constantes, etc., etc., pelas quais ela possa explicar o que acontece. Ora, se você pegar a totalidade do que nós sabemos da história humana, nós sabemos que as únicas constantes observadas até agora, né, são as chamadas constantes de Huntington. Não é esse Huntington que fez o livro A Crise das Civilizações, mas não sei se era avô ou tio dele, Ellsworth Huntington, o geógrafo, né? Que diz o seguinte: então, na totalidade do processo histórico, nós só observamos as seguintes constantes. Primeiro, o crescimento da população. A população jamais parou de crescer. Não é isso? Segundo, os vários núcleos civilizacionais se aproximam cada vez mais uns dos outros pelo simples fato do crescimento. Quer dizer, aumenta os contatos civilizacionais. Não é isso? Em terceiro, existe uma tentativa cada vez maior de organizar e de dar forma ao conjunto. Essas são as três únicas constantes que existem. Mas, mesmo essas constantes, vou dizer, não são tão constantes assim. Quer dizer, a progressiva aproximação dos núcleos civilizacionais, ela tem hiatos e tem momentos de separação. Vamos dizer, o próprio fim do Império Romano, a própria origem do feudalismo é isso. Quer dizer, você tinha uma civilização integrada, organizada, onde tudo estava conectado a um centro, e de repente o centro se desmantela e os seus vários componentes se espalham por toda parte, não tem mais contato nenhum. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal.
são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.